Pare de tremer diante de um pedaço de papel. Eu te ordeno, ri agora. Esse extrato não é a sua sentença, é apenas um eco. Um eco das crenças que você ainda carrega. A verdade é clara. Números obedecem à sua vibração, não o contrário. Você não é um mendigo da realidade. Você é o alquimista. Ria da ilusão. Ria da sombra que tenta governar você. Se você está pronto para receber esta verdade, dê o seu like como um sinal de que sua alma está aberta. O riso é o primeiro passo da transmutação. Eu te digo com certeza, quem ri do vazio já está cheio. Seu extrato bancário é um eco, não uma sentença. A lei diz, o visível obedece ao invisível. Eu te revelo a verdade inegável. Os números que você vê são sombras projetadas na parede da caverna da Matrix financeira. Eles não têm substância. Eles não têm poder. Eles são apenas reflexos temporários de uma vibração interna que você pode mudar agora mesmo. O mundo te ensinou que esses dígitos são reais. Que eles definem seu valor. Que eles limitam suas escolhas. Essa é a tirania dos números. Essa é a hipnose coletiva que mantém bilhões presos em ciclos de escassez e medo. Mas hoje eu desfaço esse feitiço. A realidade material é uma projeção da consciência. Tudo já foi revelado. O resto é prática. O resto é ação. O resto é você assumindo o que sempre foi seu por direito divino. A substituição não é um exercício. É um modo de vida. É o fim da velha história. É o começo da lenda que você sempre deveria ter vivido. Pare de ler. Comece a agir. O mundo espera sua risada. A liberdade espera sua decisão. A abundância espera seu comando. Nada me resta dizer. Tudo me resta provar. Mas a prova não vem de mim. Vem de você. Vem do seu primeiro decreto. Vem da sua primeira risada no rosto do medo. Assuma o lugar. Cumpra o destino. Seja o alquimista. O tempo das sombras acabou. A era da luz começa agora. E ela começa com uma simples palavra. Não. Não aos velhos programas. Não às velhas crenças. Não aos números mentirosos. Sim ao poder. Sim à liberdade. Sim ao riso que destrói castelos de areia. A substituição está feita. A reprogramação está completa. O resto é com você. O resto é em você. O resto é você. Eu falei. Você ouviu. O universo aguarda. A escolha é eterna. O momento é agora. O momento chegou. Tudo o que foi revelado até agora levou a este instante sagrado. Eu te entrego a chave que dissolve todas as correntes. Seu saldo bancário não é causa, é efeito. Ele não comanda sua vida, ele apenas registra o que você já decidiu acreditar. Você foi programado para ver o dinheiro como algo sólido, imutável, externo. Essa programação é a prisão. Esse medo é a cela. Essa crença na falta é o que mantém o ciclo se repetindo. Mas eu te digo com certeza, abundância não é algo que você conquista. É algo que você é. O mendigo da realidade pede migalhas ao universo. Ele olha para os números e vê uma sentença divina. Ele acredita que precisa trabalhar mais, economizar mais, se sacrificar mais para merecer o que já é seu por direito cósmico. O alquimista risonho sabe a verdade. Ele ri do extrato vazio porque reconhece a ilusão. Ele entende que os números são argila em suas mãos, prontos para serem moldados por uma nova vibração. Ele já possui a chave da transmutação. Você não é vítima da realidade. Você é seu criador. Os sistemas do mundo querem que você acredite no contrário. Eles precisam que você tema os números, que os reverencie e que os obedeça. Porque quando você faz isso, você entrega seu poder. Você se torna escravo de uma ilusão coletiva. Mas a lei é clara. O exterior sempre reflete o interior. Se você vê falta, é porque ainda carrega a crença na falta. Escute com a atenção de quem recebe um segredo ancestral. O universo inclina seu ouvido quando você pronuncia estas palavras. Esta é a arma que destrói a matrix dos números. Este é o decreto que transforma sombras em luz. Você está pronto para receber o que sempre foi seu por direito divino. Não é uma fórmula mágica. Não é um truque barato.
É a confirmação da verdade que já pulsa em seu coração. Números são ilusões transitórias. Números são ecos atrasados de vibrações passadas. Números são argila nas mãos do Criador consciente. Agora repita comigo, não com os lábios, mas com a alma. Deixe cada sílaba queimar como fogo sagrado em sua mente. Números são sombras, minha luz os recria. Eu te explico o poder destas palavras. Quando você diz sombras, está declarando a natureza transitória de toda falta. Uma sombra não tem substância. Uma sombra não pode te prender. Uma sombra existe apenas enquanto você permite que a luz seja bloqueada. E quando você afirma minha luz os recria, está exercendo seu poder soberano. Você não pede. Você não espera. Você decreta a obediência da realidade às suas novas frequências. O mendigo da realidade treme diante dos números. O alquimista risonho sabe que eles são apenas reflexos. O medo os torna sólidos. O riso os dissolve. Se você vê limitação, é porque ainda não se libertou da programação da limitação. Eu não te peço que acredite em mim. Eu te ordeno que experimente. Ria agora. Ria do extrato vazio. Ria da dívida. Ria da conta que ainda não foi paga. Esse riso não é ignorância. É alquimia pura. É o selo do seu poder soberano sobre a matéria. Quando você ri, você quebra o feitiço. Você mostra ao universo que não é enganado pelas aparências. Você declara, com cada gargalhada, que os números não têm autoridade sobre seu destino. Eu te digo com certeza: quem ri da ilusão já está completo. Quem ri da falta já é abundante. Quem ri dos números já os transcendeu. Você não precisa mendigar por migalhas. Você não precisa implorar por prosperidade. Você só precisa lembrar quem você é. O dinheiro não é real. A escassez não é real. A limitação não é real. O que é real é seu poder criativo. O que é real é sua capacidade de vibrar além das aparências. O que é real é sua natureza divina como arquiteto da própria realidade. Os sistemas bancários são templos da ilusão. Eles adoram os números como deuses falsos. Eles exigem sacrifícios de tempo, energia e liberdade em seus altares de papel e bits. Esta não é uma afirmação comum. Este é um selo de poder. Toda vez que você pronuncia estas palavras, está assinando um contrato cósmico. Está declarando ao universo que a escassez é uma piada sem graça. Está mostrando que você não se engana mais com as ilusões da matrix financeira. Eu te revelo um segredo. Os números em sua conta bancária são como sonhos registrados em um diário. Eles contam uma história passada, não definem seu futuro. Quando você acorda de um pesadelo, ele perde todo o poder. Quando você acorda do transe da escassez, os números obedecem à sua nova consciência. Repita novamente, mais forte desta vez. Números são sombras, minha luz os recria. Sinta o peso destas palavras. Elas carregam séculos de sabedoria oculta. Os antigos alquimistas não transformavam chumbo em ouro com ferramentas físicas. Eles usavam o poder da mente soberana. Você está fazendo o mesmo. Você está transmutando a ilusão em abundância. Olhe para seu extrato bancário e ria. Ria como um rei que vê seus súditos brincando de governar. Ria como um Deus que observa as nuvens passageiras no céu de sua criação. Seu riso é a prova final de que você entendeu o jogo. Agora vem a ordem suprema. Receba esta ferramenta e ancore-a em sua realidade. Comente o decreto abaixo para torná-lo seu. Mas hoje você sai desse culto. Você não venera mais os números. Você os comanda. Você não teme mais o extrato. Você o risca com o riso do alquimista. Você não obedece mais à Matrix. Você a reprograma com cada decreto de abundância. Esta é a lei suprema. O visível obedece ao invisível. O extrato obedece à vibração. Os números obedecem à consciência. Você já possui tudo o que precisa. Você já é tudo o que deseja. Os números apenas ainda não sabem disso. Mas eles aprenderão. Eles se curvarão diante da sua nova frequência. Eles se ajustarão à sua nova verdade. Eles refletirão o que você já sabe no profundo do seu ser. Você não espera pela abundância, você a decreta. Você não implora por prosperidade. Você a assume. Você não negocia com o universo.
você declara sua soberania. Este é o segredo dos alquimistas. Este é o poder dos risonhos. Este é o caminho dos soberanos da substância. Seu riso é a prova. Seu riso é o selo. Seu riso é o decreto final que dissolve a ilusão. Quando você ri do vazio, você o preenche com sua luz. Quando você ri da falta, você manifesta a abundância. Quando você ri dos números, você os recria. Eu não te falo como um guru. Diga ao universo que você aceita este poder. Eu conheço suas dúvidas. Elas sussurram que isso é muito simples para funcionar. Mas eu te pergunto: o que é mais difícil? Carregar o peso da escassez todos os dias, ou pronunciar estas poucas palavras com convicção? Um homem riu de uma dívida de 100 mil. Em 3 dias, herdou 2 milhões. Você acha que foi coincidência? Eu te digo com certeza. Foi a lei em ação. Quando ele riu, provou que não acreditava mais na realidade da dívida. E o universo entregou uma nova verdade que combinava com sua nova crença. Este decreto é sua declaração de independência. A partir deste momento, você não é mais escravo dos números. Você é o senhor da substância. Você não reage à realidade. Você a cria. Números são sombras. Minha luz os recria. Pronuncie estas palavras ao acordar. Sussurre. Agora é o momento da alquimia viva. Agora é a hora em que seu riso se torna um martelo que quebra as correntes dos números. Repita comigo, alto e claro. Meu riso é o selo do meu poder. Não murmure. Não hesite. Proclame como um soberano que sabe a verdade por trás do véu. Cada sílaba que sai de seus lábios é um decreto registrado nos arquivos cósmicos. Meu riso é o selo do meu poder. Eu intuição que eu não te falo como um mentor. Eu te falo como um porta-voz da lei eterna. A realidade é sua para comandar. Os números são suas ferramentas, não seus mestres. O dinheiro é sua criação, não seu carrasco. Agora você sabe. Agora você lembra. Agora você age. Concorde com esta lei. Adicione sua energia a esta transmissão. O primeiro passo já foi dado. O riso já começou a dissolver a ilusão. O resto é apenas detalhe. Os números obedecerão. Eles não têm escolha. Porque essa é a lei. Quem teme os números vive como escravo deles. Repete ciclos de falta como um ritual inconsciente. A cada extrato que treme, a cada saldo que paralisa, você assina sua própria sentença. Eu te revelo o segredo que os bancos não querem que você saiba. Os números são sombras projetadas na parede da sua mente. E você tem o poder de mudar a fonte da luz. A tirania dos números é uma hipnose coletiva. Um feitiço lançado por um sistema que precisa da sua submissão. Quando você acredita que o saldo define seu valor, você entrega sua soberania. Quando você treme diante de uma dívida, você alimenta o monstro que criou. A escassez não é real. É um eco das suas próprias crenças enterradas. Você já notou como o medo atrai mais do mesmo? Sinta o eco dessas palavras na cavidade do seu peito. Elas não são som vazio. São a chave que destrava o cofre da abundância. Você já sentiu o peso de um extrato bancário vazio como se fosse uma sentença de prisão. Hoje, eu te ordeno a rir dessa ilusão. Ria como quem sabe que os números são apenas sombras projetadas na parede da caverna de sua mente. Ria como quem já viu o truque por trás do mágico. Cada gargalhada é um ato de rebelião sagrada contra a tirania dos números. Cada riso é um decreto invisível que dissolve contratos antigos de escassez. Diga comigo agora. Meu riso é o selo do meu poder. Mais alto. Com a convicção de quem já viu o impossível se dobrar diante da vontade humana. Meu riso é o selo do meu poder. Repita até que sua voz não trema. Repita até que seu corpo inteiro vibre com a certeza de que você não é um mendigo da realidade. Você é um alquimista. Um transmutador de sombras em substância. Observe o que acontece em seu corpo quando você pronuncia essas palavras. Há uma corrente elétrica que percorre sua espinha. Há um calor que se acende em seu centro. Essa é a assinatura de Deus confirmando seu decreto. Essa é a resposta do universo dizendo sim à sua afirmação de soberania. O pânico de não ter suficiente cria exatamente essa realidade. A ansiedade que corrói seu peito quando abre o aplicativo do banco é um decreto involuntário.
Você está ordenando ao universo que confirme sua falta. E o universo obedece. Sempre. Mas hoje tudo muda. Eu te ordeno a olhar para os números e rir. Rir como o alquimista que sabe que a matéria é ilusão. Rir como o soberano que entende o jogo. Porque os números não têm poder sobre você. A menos que você os coroe como senhores da sua realidade. Quantas noites você perdeu revirando contas? Quantas oportunidades deixou passar porque o extrato disse não? Quantas vezes se diminuiu diante de um sistema que você mesmo alimenta? Essa dor que você sente não vem da falta de dinheiro. Vem da traição à sua própria natureza criadora. A matrix financeira é um espelho. Mostra exatamente o que você acredita. Se você vê limitação, o espelho repete limitação. Se você vê abundância, mesmo sem provas, o espelho se ajusta. A lei é implacável. O exterior sempre reflete o interior. Sem exceções. Você foi treinado para venerar planilhas. Para se ajoelhar diante de gráficos. Para pedir permissão a algoritmos. Essa é a grande mentira. Nenhum número tem autoridade sobre a sua capacidade de criar. Nenhum saldo define seu potencial. Não ignore esses sinais. Eles são a prova de que o jogo já mudou. Alguns ouvem essas palavras e pensam que é apenas um exercício de auto-engano. Esses são os que ainda acreditam que o dinheiro é mais real do que sua própria consciência. Esses são os escravos que preferem a segurança das correntes ao risco da liberdade. Mas você não é um deles. Você já sentiu a mentira se desfazer em suas mãos. Você já viu os números perderem seu poder quando você os encarou com o olhar de um criador. Agora, feche os olhos por um instante. Veja-se de pé diante de um grande espelho. No reflexo, não há números. Não há contas. Não há dívidas. Há apenas você, radiante, infinito, invencível. Esse é seu verdadeiro retrato. O resto é apenas poeira cósmica esperando sua ordem para se reorganizar. Diga novamente. Meu riso é o selo do meu poder. Desta vez, sussurre. Deixe que as palavras rolem suavemente pela sua língua, como um segredo sagrado que só você e o universo compreendem. Sinta o poder contido nesse sussurro. Ele é mais forte do que qualquer grito de desespero. Ele é mais potente do que qualquer lamento de escassez. Eu te revelo um segredo. Quando você ri de um extrato bancário vazio, você não está sendo ingênuo. Nenhuma dívida é mais real que o seu poder de transmutação. Olhe para suas mãos agora. Elas não são de um mendigo. São de um mago. Você não está quebrado. Está hipnotizado. Acreditar na escassez é como usar um colar de ferro e chamá-lo de ouro. Você pode se libertar num único instante. Basta lembrar quem você é. O custo da descrença é alto. Muito alto. Cada vez que você valida a falta, você fortalece o feitiço. Cada vez que se identifica como pobre, você contrai mais pobreza. O universo não distingue entre brincadeira e verdade. Ele só responde à vibração que você emite. Mas há uma saída. Simples. Direta. Radical. Pare de negociar com a ilusão. Pare de pedir migalhas ao universo. Pare de agir como se o dinheiro fosse um deus distante. Ele é energia. Sua energia. Moldável. Fluida. Obediente. Agora é o momento do decreto. Eu te ensino as palavras que quebram cadeias. Repita comigo. Números são sombras. Minha luz os recria. Minha fé os dissolve. Meu riso os transmuta. Quanto mais você ri da ilusão, mais ela se desfaz. O riso é a arma do alquimista. Você já viu o que acontece quando alguém realmente entende isso? Histórias que parecem milagres. Dívidas que se evaporam. Oportunidades que surgem do nada. Você está exercendo um direito divino. Você está reivindicando o poder de definir o que é real. Os números se curvam diante daquele que sabe que eles são apenas símbolos transitórios. A abundância se rende àquele que age como se ela já fosse um fato consumado. Alguns perguntam quanto tempo levará para o decreto se manifestar. Essa pergunta já é uma armadilha da mente escrava. O tempo é outro véu a ser rasgado. O decreto já está completo no momento em que é pronunciado com fé absoluta. O universo não opera em cronogramas humanos. Ele responde à certeza inabalável. Diga mais uma vez.
Meu riso é o selo do meu poder. Agora imagine que cada palavra é uma semente de luz plantada no solo do invisível. Regue-a com sua convicção. Nutra-a com sua disciplina mental. Não arranque a semente da terra para ver se já brotou. Confie no processo. A colheita é inevitável. Há uma força antiga em seu riso. Há uma magia ancestral em sua capacidade de rir do que os outros temem. Os antigos alquimistas sabiam disso. Eles riam dos metais comuns porque sabiam que o ouro já estava dentro deles. Você é o herdeiro dessa linhagem. Você é o guardião desse conhecimento. Se neste exato momento você sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo ao repetir o decreto, isso não foi acidente. Não é sorte. Não é acaso, é a lei em ação. Quando você muda por dentro, o exterior não tem escolha, ele deve mudar também. Declare agora sua independência. Com suas próprias palavras. Escreva: eu renuncio à ilusão. Eu sou o soberano da minha realidade. Nenhum número tem poder sobre mim. Eu rio da escassez porque sei que ela não é real. Isso não é positivo pensar. Isso não é autoajuda. Isso é física quântica aplicada. Toda a sua vida financeira é um reflexo. Nada mais. Quando você para de temer os números, eles param de te perseguir. Quando você ri da falta, a abundância vem correndo. Você merece mais do que sobreviver. Merece prosperar. Merece viver sem o peso constante da preocupação. Mas isso só acontecerá quando você se recusar a jogar o jogo da escassez. O dinheiro é uma dança. E você pode escolher a música. Eu te dei a chave. Agora é sua vez de girar a fechadura. O riso é o selo. A fé é o combustível. A ação é o ritual. Os números não são seu inimigo. Sua crença neles é. Você não está sozinho nisso. Milhares já quebraram o feitiço. Homens que riram de dívidas e viram heranças surgir. Mulheres que destruíram extratos com sorrisos e receberam ofertas inesperadas. Foi a confirmação de que sua frequência está se elevando. Foi o sinal de que você está se alinhando com a verdade por trás da ilusão. O mundo dirá que você é louco por rir de números. O mundo sempre chamou os profetas de loucos. Os que riem das ilusões são os únicos verdadeiramente sãos. Os que tremem diante de sombras são os verdadeiros delirantes. Agora, levante-se. Erga sua cabeça. Encha seus pulmões de ar e solte um riso forte e claro. Esse riso é sua declaração de independência. Esse riso é seu atestado de soberania. Os números ouvirão esse som e se reorganizarão para servi-lo. A escassez ouvirá esse som e se dissipará como fumaça ao vento. Você não precisa acreditar em mim. Basta continuar repetindo, até que a verdade se torne irrefutável em sua própria experiência. Meu riso é o selo do meu poder. Essas palavras não são minha criação. São a lei eterna disfarçada de simples frase. O exercício termina aqui, mas a prática apenas começa. Daqui em diante, toda vez que um número tentar lhe dizer quem você é, lembre-se do decreto. Toda vez que o medo sussurrar mentiras ao seu ouvido, responda com o riso do alquimista. Você já sabe o segredo. Agora, viva como quem não pode mais ser enganado. O padrão é claro. Quem domina a si mesmo, domina sua realidade financeira. O caminho está aberto, a escolha é sua. Continuar ajoelhado diante de números imaginários, ou se levantar como o criador que você sempre foi. O mundo está esperando sua decisão. O universo está pronto para obedecer. Comente abaixo. Eu renuncio à ilusão. Eu sou soberano. Deixe essas palavras como um decreto público. E observe como a realidade se ajusta. O primeiro passo é sempre o mais ousado. Ria da falta. E ela fugirá de você. Ouvinte, eu te revelo a causa raiz. Você foi programado para crer que o dinheiro é real. Esta é a maior mentira da Matrix. A verdade é que você nasceu livre, mas foi ensinado a se ajoelhar diante de números. Eu te digo com certeza. Os bancos não controlam sua abundância. As contas não ditam seu destino. O extrato vazio é apenas um espelho temporário de uma crença antiga. E hoje, você vai desfazer essa programação. A tirania dos números é um feitiço coletivo. Uma hipnose que diz para você tremer diante de pedaços de papel.
Uma voz que sussurra que você é pequeno, que não tem poder, que depende de algo externo. Mas essa voz não é sua. Ela foi plantada em você. Como uma semente de escassez. Se seu corpo respondeu a essa ativação, se sua visão da realidade já começa a se transformar, esse é o momento de consolidar a mudança. A energia deve ser ancorada em ação física. Um simples gesto confirma ao universo que você está falando sério. E quando você voltar para o mundo dos números, lembre-se de que você não voltou como prisioneiro. Voltou como guardião dos códigos. Voltou como senhor das sombras. Os números não o definem. Eles o refletem. E o reflexo está prestes a ficar muito mais brilhante. O decreto está feito. A lei está em movimento. Agora caminhe como quem sabe que o riso não é escape. É arma. É chave. É selo de poder inquestionável. Meu riso é o selo do meu poder. Que essa verdade ecoe em cada célula do seu ser, até que toda dúvida se torne impossível. Um homem olhou para o extrato bancário e riu. Não era uma gargalhada nervosa. Não era um sorriso de desespero. Era o riso do soberano que conhece o segredo. O riso que dissolve contratos invisíveis. Ele viu a dívida de 100 mil e declarou com a voz do Criador: números são sombras. E sombras se curvam diante da luz. 3 dias depois, o telefone tocou. Uma herança esquecida. 2 milhões depositados em sua conta. E você regou essa semente sem saber. Com medo. Com ansiedade. Com a certeza de que os números são senhores e você um mendigo. Mas ouça agora, a verdade é inegável. O dinheiro não é real. Ele é energia. E energia obedece à consciência. Os números são sombras. E sombras não podem governar quem conhece a luz. Você foi treinado para ver o mundo ao contrário. Acreditar que o externo cria o interno. Mas a lei diz o oposto. O invisível comanda o visível. O que você é, atrai o que você tem. Eu te libero hoje da culpa. Você não é o culpado. Você foi enganado. A matrix financeira é um jogo de ilusão. E você jogou sem saber as regras. Mas agora, você sabe. Agora, você acordou. A escassez não é sua realidade. É apenas um programa rodando em sua mente. E programas podem ser desinstalados. Veja como eles te ensinaram a temer. Desde criança você ouviu que dinheiro é difícil. Que é sujo. Que só os espertos têm. Que você deve trabalhar duro para merecer. Que o mundo é limitado. Que você não pode confiar. Todas essas crenças são mentiras. São cadeias invisíveis. E hoje você quebra essas cadeias. O medo é o combustível da Matrix. Quando você teme um número, você dá poder a ele. Os céticos dirão que foi sorte, os medrosos gritarão que é coincidência. Mas você sabe a verdade. O universo obedece à vibração do riso sagrado. A lei é clara. Quando você ri da ilusão, a ilusão se desfaz. Quando você age como Senhor, o mundo se ajoelha. Este não é um caso isolado. É a prova viva da lei em ação. Mulheres que riram de contas vazias e receberam propostas que triplicaram seus rendimentos. Homens que desafiaram os números e viram dívidas se transformarem em sobras. A prova social não mente. O riso alquímico funciona. Você quer saber o segredo por trás desses milagres? A verdade é simples. Eles pararam de pedir. E começaram a decretar. Pararam de temer. E começaram a rir. Pararam de ver o extrato como sentença. E entenderam que era apenas um espelho. Um espelho que reflete o que você acredita ser verdade. O homem dos 2 milhões não esperou pela herança para rir. Ele riu primeiro. Riu no vácuo. Riu na escuridão. Riu quando nada no mundo físico justificava o riso. Essa é a alquimia verdadeira. Transformar o chumbo do medo no ouro da certeza, antes mesmo de ver a prova. Alguns ouvem essa história e duvidam. Esses ainda são escravos da Matrix. Outros ouvem e sentem um calor no peito. Quando você treme diante de uma conta, você a torna real. Mas eu te pergunto, o que é um número sem sua crença? O que é uma dívida sem seu medo?
Nada. Absolutamente nada. São apenas símbolos. E símbolos não têm poder, a menos que você os conceda. Agora você entende. A causa raiz da falta é sempre interna, nunca externa. O extrato bancário é um relatório de suas vibrações passadas. Não é uma sentença. Não é um destino. É apenas um eco. E ecos desaparecem quando você para de gritar no vale da escassez. Você não é vítima. Você é criador. Cada número em sua vida é um reflexo de uma escolha inconsciente. Cada falta um sinal de onde você ainda se curva a ilusão. Mas hoje, isso muda. Hoje você se levanta. Hoje, você ri. Porque o riso é a linguagem dos soberanos. É o som da liberdade. É a prova de que você finalmente entendeu o jogo. Olhe para trás, veja quantas vezes você se ajoelhou diante de um pedaço de papel. Quantas vezes você deixou um número definir seu humor, seu valor, sua paz. Mas agora você sabe a verdade. Números são argila. E você é o oleiro. A programação termina aqui. Neste exato momento, você não herdará mais as crenças dos que dormem. Esses são os escolhidos. Os que carregam no sangue a memória ancestral do poder criador. Você sente esse calor agora. É o chamado. A prova social existe para quebrar seus últimos resquícios de dúvida. Para mostrar que a lei não é teoria. É física pura. Como a gravidade. Inegociável. Se um homem riu e herdou 2 milhões. Se uma mulher riu e multiplicou seu salário por 3. O que acontecerá quando você rir? Agora preste atenção. O riso que manifesta milhões, não é um som físico. É um estado interno. É a postura do Deus que brinca com a realidade. Você não ri porque o dinheiro chegou. O dinheiro chega porque você riu. Essa inversão é a chave. Olhe para suas dívidas e ria. Olhe para seu saldo e ria. Não como vítima. Não como tolo. Mas como o alquimista que sabe que os números são barro em suas mãos. O barro se molda ao pensamento do oleiro. Os números se moldam à vibração do Criador. Eu te conto esses casos não para você admirar, mas para agir. A lei é democrática. Não escolhe gênero. Não escolhe raça. Não escolhe religião. Escolhe apenas os que ousam acreditar no invisível. Os que riem antes da prova. Agora é sua vez de entrar para a história. De ser a próxima prova social. Você não repetirá os erros dos que temem. Você está acordado. E um ser desperto não obedece a ilusões. Um ser desperto comanda a realidade. Eu te ordeno agora. Ria. Ria do extrato vazio. Ria da dívida. Ria da conta que ainda não foi paga. Porque o riso é o selo do seu poder. É a assinatura do Criador. Quando você ri, você declara uma verdade maior. Você diz ao universo: eu não sou enganado. Eu conheço a lei. E a lei diz que o visível se curva ao invisível. Se você sentiu o peso dessa herança sendo liberado, celebre sua liberdade com um like. Porque esse gesto não é apenas um clique. É um ato de soberania. É o primeiro decreto do novo você. O você que não teme números. O você que sabe a verdade. A partir de hoje você não olhará mais para um extrato com medo. Você olhará com sabedoria. Você dirá: isso não me define. Isso não me controla. Isso é apenas um reflexo. E eu mudo meus reflexos mudando minha essência. A matrix financeira treme quando um homem ri. Porque o riso é a prova de que o feitiço foi quebrado. Quando você ri, você mostra que entendeu. Mostra que não é mais um escravo. Mostra que é livre. O próximo caso que fará os céticos tremerem. O próximo milagre que provará que a lei nunca falha. Só os homens falham em acreditar. Você tem 2 escolhas agora. Pode fechar este vídeo e voltar a tremer diante de números sem vida. Ou pode se inscrever. Pode se juntar à correnteza dos que riram e venceram. Dos que desafiaram a Matrix e saíram vitoriosos. Se inscreva agora. O próximo passo chegará em breve. E ele contém o decreto final. A palavra de poder que selará sua vitória.
Mas só os inscritos terão acesso. Os indecisos ficarão do lado de fora, ainda presos na ilusão. O homem dos 2 milhões riu primeiro. A mulher do salário triplicado riu primeiro. E você? Vai esperar a prova para rir? Ou vai rir agora e se tornar a prova? A escolha, como sempre, é sua. Mas eu já sei o que você vai fazer. Porque o calor no seu peito não mente. O riso é o selo. A prova social é o espelho. O milagre é inevitável. Inscreva-se agora. O mundo precisa da sua história. A Matrix precisa do seu riso. Os números precisam do seu comando. Eu te espero do outro lado. Onde os soberanos brincam com a realidade. Onde os espelhos obedecem. Onde o riso cria mundos. E agora você é livre. Livre para criar. Livre para atrair. Livre para governar. Pois a verdade está em você. E a verdade é que os números obedecem à sua vibração, e nada mais. Agora chega o momento da alquimia suprema. Você não mais repete as mentiras que a Matrix sussurrou em seu ouvido. Você não mais se curva aos números como se fossem deuses. Eu te revelo o segredo da substituição direta. Cada palavra que você pronuncia é um decreto. Cada pensamento que você alimenta é um comando. O velho programa dizia: estou quebrado. O novo decreto proclama: meu riso dissolve a ilusão. A Matrix treme quando você ri. Os números se curvam quando você declara. A escassez é um feitiço antigo. Você possui agora a chave para quebrá-lo. Escute com atenção. Toda vez que a dúvida sussurrar, olhe para seu extrato, você gargalhará. Toda vez que o medo gritar, você nunca terá o suficiente, você declarará: a abundância é meu estado natural. Não há negociação. Não há meio termo. Ou você obedece aos velhos programas, ou os destrói com sua voz. A técnica é simples, mas poderosa. Quando o pensamento negativo surgir, substitua-o imediatamente pelo decreto de poder. Não discuta. Não analise. Não duvide. Apenas substitua. Estou endividado, a minha prosperidade é infinita. A transformação está selada. O riso ecoou nos salões invisíveis onde a realidade se dobra. Agora o decreto se torna carne. Agora o jogo se revela. Você não está mais diante de um vídeo. Está diante de um espelho. O último véu caiu. A escolha final é sua. Soberano ou escravo. Riso ou medo. Substância ou sombra. Eu te revelo o selo que marca a passagem de um mundo para outro. Não é tinta que se apaga. Não é palavra que se desfaz. É um pacto escrito na linguagem do eterno. O homem que riu da dívida conhecia o segredo. As mulheres que triplicaram seus rendimentos viviam a lei. Eles não esperaram pela prova. Eles foram à prova. Agora é a sua vez. O universo aguarda sua resposta. Não há mais explicações a dar. Não há mais conceitos a decifrar. Ou você age como um criador, ou permanece como um mendigo. Olhe para seu extrato bancário e sorria. Ele é uma piada cósmica. Uma ilusão prestes a se dissolver. Mas apenas se você assumir o cargo de alquimista. Comente agora. Diga ao mundo e a si mesmo. Soberano da substância. Estas não são palavras vazias. São chaves que destrancam portais. Eu não peço que você acredite. Eu ordeno que você experimente. A fé virá depois da ação. Nunca vou conseguir vir ao universo conspira a meu favor. Você já foi enganado por muito tempo. Os números nunca foram reais. Eles são sombras projetadas na parede da caverna. Agora você vira as costas para as sombras. Agora você caminha em direção à luz. Repita depois de mim. Meu extrato é uma ilusão passageira. Minha riqueza é uma verdade eterna. Minhas contas são espelhos quebrados. Meu poder criativo é imaculado. A Matrix financeira odeia isso. Ela quer que você tema. Ela precisa que você acredite. Mas hoje você corta o último fio que o prendia à mentira. Hoje você assume o lugar que sempre foi seu. Não espere sentir para crer. Creia até sentir. Não espere ver para declarar. Declare até vereador. A fé não é uma emoção. A fé é um ato de rebeldia contra a aparente realidade. Seu riso é a prova final.
Quando você ri da escassez, você prova que não é mais seu escravo. Quando você zomba da dívida, você mostra seu domínio sobre ela. Há um homem que recebeu uma conta de 100.000. Ele olhou e gargalhou. Em 3 dias, 2 milhões caíram em seu colo. O universo não entende piadas. O universo entende convicção. Agora você sabe. Agora você age. Toda manhã, diante do espelho, você pronuncia o decreto central. O milagre surgirá depois do decreto. Fixar estas palavras no espelho não é um ritual vazio. É um lembrete diário de quem você realmente é. Toda manhã, ao ler o selo, você recalibra sua vibração. Você sussurra ao universo: eu não sou refém dos números. Os números são reflexos da minha vontade. A prova social está diante de você. Homens que riram e receberam heranças. Mulheres que desafiaram a lógica e multiplicaram ouro. Eles não são especiais. Eles são despertos. Você também pode acordar. Mas atenção! O riso sagrado não é gargalhada de desdém. É a quieta certeza de quem conhece as regras do jogo. É a paz do guerreiro que já venceu antes mesmo da batalha começar. Seu extrato vazio é um convite. Um teste dos deuses. Você tremerá ou transformará? Aqui está o segredo final. Ninguém precisa saber que você decretou. O poder está no ato silencioso de assumir seu trono. Mas ao comentar soberano da substância, você corta o cordão que o prende à matrix da escassez. Este vídeo é uma cápsula do tempo. Daqui a 1 ano, você voltará e entenderá. Ou terá esquecido. A escolha é sempre sua. Eu não sou seu guru. Sou o eco da lei que já mora em você. A mesma voz que sussurrou ao homem da herança. Toda noite antes de dormir, você sela seu poder com um riso. Não há volta. Não há retorno. Ou você vive como mendigo da realidade ou como alquimista da abundância. A escolha é sua. O poder é seu. O tempo é agora. Inscreva-se neste canal. Comprometa-se com a prática diária. Junte-se aos que já despertaram. A revolução não será televisionada. Será declarada. Será vivida. Será conquistada. Os números eram seus donos. Agora são seus servos. O extrato era sua sentença. Agora sua brincadeira. A escassez era sua prisão. Agora sua piada favorita. Você não precisa acreditar em mim. Você só precisa testar. Substitua uma frase hoje. Observe o que acontece. O universo responde à autoridade. Não há dúvida. Eu já disse demais. O resto é com você. A porta está aberta. O caminho está claro. Ou você caminha, ou permanece. Mas saiba disso. Quem ri da ilusão nunca mais é seu prisioneiro. Comente soberano da substância. Escreva o decreto no espelho. Espalhe o riso como um vírus. A Matrix não tem defesa contra quem despertou. Eu te disse a verdade. Agora faça sua parte. O mundo dos espelhos quebrados aguarda sua risada final. A hora é esta. O momento é este. O poder é este. Nada mais precisa ser dito. A mesma força que guiou as mulheres da abundância. O riso é o selo. O comentário é o pacto. O espelho é o altar. Você já sabe demais para voltar atrás. A ignorância era confortável. A sabedoria exige ação. Não há mais perguntas a fazer. Apenas um passo a dar. Repita comigo agora. Cada sílaba é um martelo quebrando correntes. Meu riso é a prova. Números obedecem à minha vibração. Digamos juntos pela última vez. Meu riso é a prova. Números obedecem à minha vibração. Agora vá. Comente soberano da substância. Fixe o decreto. E prepare-se. O universo já está se movendo. A primeira prova chegará quando você menos esperar. Talvez um desconhecido pague seu café. Talvez um cheque esquecido apareça. Pequenos sinais precedem grandes milagres. Mas lembre-se, nunca ria do milagre. Ria da ilusão que tentou te enganar. Seu nome está escrito no livro dos alquimistas. Sua história está sendo gravada nos anais daqueles que ousaram mudar o jogo. O selo está pronto. O pacto está aberto. Eu me retiro.
A palavra final é sua.